Já se sentiu desconectada emocionalmente? Como se faltasse algo significativo em sua vida, um vazio emocional? Você já observou que os teus relacionamentos muitas vezes não te satisfazem? Se sim, então fica aqui comigo nessa live que nos próximos minutos nós vamos conversar sobre as 4 carências emocionais, como elas afetam os seus relacionamentos e por que elas causam dor e sofrimento. E vamos descobrir como o antídoto para saciá-las de maneira saudável. Então, bem-vindo, bem-vinda! Meu nome é Karina Megiato, sou professora aqui na Yojin Life e é um prazer estar aqui com você. E primeiro de tudo, gostaria de te parabenizar porque você reservou um tempo para se dedicar para o seu autoconhecimento, para construir relações mais saudáveis e ter uma vida mais alegre e feliz. Eu sei que seu tempo é valioso e mesmo assim você decidiu estar aqui para juntas aprofundarmos nesse assunto. E antes da gente entender quais são realmente essas 4 carências, é importante nós entendermos os 2 principais motivos do porquê a gente precisa aprender sobre isso, né? E o primeiro grande motivo é óbvio, porque essas carências causam em nós dor e sofrimento. E não é legal viver nessas emoções o tempo todo, né? De dor e sofrimento. E o segundo grande motivo para a gente entender por que essas carências incomodam e atrapalham a nossa vida é porque elas geram vazios existenciais. E esses vazios vão fazer com que nós criamos, né? Que a gente venha criar expectativas de ir lá fora buscar e preencher esses vazios. Então, nós vamos projetar uma expectativa e vamos sair lá no mundo externo, descobrir como preencher. E isso pode ser perigoso e não saudável. Então, essa busca externa, ela vai intensificar a carência e vai aumentar a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, por isso que é tão importante a gente entender quais são essas 4 carências, tomar consciência na nossa vida e saber as formas saudáveis de saciá-la. Então, até o final desse vídeo, eu vou te dar um antídoto para você saciar corretamente essas carências emocionais. Então, Karina, afinal, quais são essas carências? A primeira carência é a carência do toque físico que nós temos, de nos sentirmos, tocadas. A segunda é a carência emocional. A terceira é a mental e intelectual. E a quarta carência que é a espiritual. E nós vamos, no decorrer dessa live, nós vamos aprofundar em cada uma delas. E quando que essas carências elas aparecem na nossa vida? Elas vão aparecer em determinados momentos onde a gente tenha um nível de desejo acentuado para determinada área da nossa vida. Como assim, Karina? Por exemplo, nós temos níveis de consciência para determinadas áreas da nossa vida. Nós temos um nível de consciência financeiro, a gente tem um nível de consciência de saúde, a gente tem um nível de consciência da nossa espiritualidade. Então, quanto mais maduros estivermos, quanto mais satisfeitos nós estivermos dentro de algum desses níveis de consciência, por exemplo, que eu citei, a gente vai se sentir satisfeito. E quando essa satisfação não existe, quer dizer que eu tenho um desejo, uma expectativa de preencher essa carência de algo que me falta. Seja em qualquer área da minha vida, seja nos relacionamentos, na espiritualidade, na saúde, nas finanças, enfim. E o que a gente faz com isso? Nós acabamos criando projeções e vamos lá fora com as nossas projeções. São as ideias do que nós esperamos para que a gente supra essas carências que nós temos. Então, eu vou lá fora e me relaciono e vou levando para o outro a obrigação de me satisfazer. Eu vou levando para o outro a obrigação dele me aceitar, vou levando para o outro a obrigação dele saciar a minha carência, a minha necessidade. Então, isso é uma força opressora, isso chega a ser uma agressão com a outra pessoa, porque eu tô levando algo que é meu, de dentro de mim, uma expectativa minha e projetando para o outro lá fora. Então, por isso que nós falamos que isso acaba sendo uma agressão com a outra pessoa.
E essas carências, elas afetam todas as pessoas. Sim, gente, todo mundo, porque todos nós, em maior ou menor grau, nós temos alguma área de nossas vidas que nós não nos sentimos satisfeitos e que nós ainda queremos preencher essa carência. Em algum momento da vida ela vai acabar aparecendo aí para você. Então, se a gente não segue os 3 princípios dos relacionamentos, a gente tende a aumentar essa expectativa de projeção para o outro. E o que seria? Você sabe quais que são os 3 princípios de relacionamento? É a verdade, o respeito e o diálogo. Quando a gente não se relaciona na verdade, no respeito e no diálogo, nós estamos nos relacionando na mentira, na violência e na ganância. Então isso é muito perigoso, porque essa projeção lá fora pesa os nossos relacionamentos, ela oprime os relacionamentos e os relacionamentos tendem a fracassar quando a gente não tem consciência e está fazendo essa projeção para o outro, fica pesado, fica denso, eu não consigo e o relacionamento está tendendo a fracassar, já é um relacionamento que ele está totalmente tendencioso ao fracasso. Então, ficar consciente dessas carências emocionais é importante para a felicidade dos nossos relacionamentos, porque a gente toma consciência dessa dor, desse estado faltante que tem dentro de nós e quanto mais conscientes nós nos tornamos, esse estado faltante, essa carência, ela perde o poder de influência nas nossas ações. E quando ela perde esse poder de influência, diminui a cobrança que nós temos para com os outros e para conosco mesmo. Então os relacionamentos ficam mais leves quando tem menos cobrança. Então as experiências internas que faltam em nós, a gente não pode ir lá para fora e projetar para o outro. A gente precisa aprender a se relacionar com elas para diminuir as cobranças e não pesar os nossos relacionamentos. Então, muitas vezes, quando a gente está com essas expectativas altas, com essas carências afloradas, com esse instinto de sobrevivência, nós acabamos despolarizando, saindo da nossa energia de base, mulher na energia feminina, homem na energia masculina. E isso vira uma confusão porque a gente se torna totalmente reativos e vai lá fora, né? Corre lá fora, todo disfuncional, se enfiando em relacionamentos abusivos, se enfiando em relacionamentos que não são legais para preencher essas necessidades que nós temos. Então, quanto mais a gente pratica, mais consciência a gente adquire e menos força nós temos nesse vazio existencial. Então é preciso que a gente estar consciente dessas carências, observar como elas atuam na nossa vida para que a gente consiga dar direcionamento nessa inconsciência que faz com que a gente haja na reatividade, que a gente faça no automático. Então, é preciso a gente criar e buscar uma individualidade saudável, eliminar as nossas carências, para que nós, quando preenchidas, consigamos ir lá para fora, né, buscar isso e trazer mais alegria e mais felicidade para os nossos relacionamentos. E como que a gente faz isso? Essa individualidade saudável é o que vai iluminar as nossas carências e trazer clareza para as nossas ações, para os nossos relacionamentos e para as nossas emoções. Então, alguém pode vir e falar assim: Karina, mas eu estou muito tempo sentindo isso, há muito tempo eu me sinto carente, já tentei de tudo, não consigo resolver, e vem com essa objeção. Então, o que eu tenho para te falar é que quanto mais profunda, quanto mais distante você está da sua espiritualidade, do divino, é a maior carência que você tem dentro de você. Quanto mais distante você está de Deus, é a profundidade da sua carência e da sua dor. Então, quando a gente fala de relacionamentos, existem 2 tipos de relacionamento, que são os relacionamentos verticais, que é eu com o alto, quando eu estou focada em algo maior, quando eu estou focada num propósito maior, quando eu estou focada em valores espirituais. E tem os relacionamentos horizontais, quando eu estou focada na troca, quando eu estou focada no que o outro tem para me dar e no que eu tenho para dar para o outro. É uma expectativa, um relacionamento de que, será que
ele vai suprir aquilo que me falta? Será que ele vai me fazer feliz? E eu vou projetando dentro de toda uma negociação, aquela paixão, conflito, atrito, batalha, e eu tô buscando no outro essa satisfação desse vazio emocional que tá dentro de mim. Então esse relacionamento, que ele é horizontal, já começou por motivos errados e faz com que ele esteja propenso ao fracasso. Faz com que essas carências que eu for buscar no outro lá fora, elas vão cada vez mais aumentando e nunca satisfazendo, porque ninguém tem o poder de satisfazer as nossas carências, e vai sendo cada vez mais estimulada essas expectativas que viram uma carência extrema, que viram um vazio cada vez maior. Então, a gente precisa ter nossos valores muito claros primeiro, nossa individualidade saudável primeiro, entender o que eu quero dentro de um relacionamento, quais são os valores que eu quero e passar a estar saudável primeiro para aumentar as chances de encontrar alguém igual a mim. Os relacionamentos que têm tendência ao sucesso são quando são duas pessoas que se relacionam de forma vertical, primeiro Deus, primeiro eu, e aí o outro. E aí, quando eu tenho esses relacionamentos, faz com que a gente compartilhe a jornada, com que a gente aumente essa compatibilidade e faz com que os relacionamentos sejam compartilhados e não relacionamento de troca, não relacionamento por motivos errados. Porque a outra pessoa, ela também é vertical. Nós dois estamos focados em um propósito maior. Então, esses são os relacionamentos que têm mais tendência ao sucesso, mais tendência a dar certo. Então, aumenta essa compatibilidade. É mais saudável quando as duas pessoas não estão buscando satisfazer as suas carências dentro do relacionamento, mas elas estão juntas porque elas já estão transbordando e elas decidem caminhar juntas nesse transbordo. Então, eu preciso olhar para não buscar lá fora, porque quanto mais fora eu estou indo buscar, mais essa expectativa e mais esse buraco aumenta. Cada vez mais estou buscando estímulos para alegria, estímulos para felicidade e para me tornar leve, para me tornar harmoniosa, eu preciso o quê? Olhar para dentro. Eu preciso primeiro me responsabilizar por mim mesma, preciso me responsabilizar pelas minhas expectativas e me responsabilizar pela minha dor e pelo meu sofrimento. Eu preciso entender que, peraí, primeiro deixa eu cuidar disso, do que levar isso lá para fora, do que levar isso para outra pessoa e pesar em um relacionamento que, imagina, a outra pessoa, ela não tem muitas vezes nem consciência dela mesma e das carências dela, e eu tô pegando aquilo que eu tenho de mais sagrado em mim, que são as minhas dores, que são todas as expectativas que eu tenho, e colocando na mão de uma pessoa que também é falha. Olha o peso disso. Olha como que isso é complicado, como que isso não é saudável. Então, o primeiro passo para eu me tornar uma pessoa autônoma, eu preciso me autorresponsabilizar pelas minhas emoções. Eu preciso me autorresponsabilizar pela minha dor, pelo meu sofrimento, e eu preciso buscar esse relacionamento vertical, que é o relacionamento entre eu, a minha espiritualidade, eu comigo mesma, para depois eu conseguir me relacionar com o outro. O outro vem depois, porque aí os dois juntos, como eu disse primeiro, transbordam. Duas pessoas que estão bem, elas transbordam. Se elas não estão bem, vai ser um relacionamento de conflito, um relacionamento de troca, um relacionamento por interesse. E isso não é saudável. E essas expectativas que nós temos, ela é uma expectativa autocriada. Ela vem das histórias dramáticas que nós contamos para nós mesmos, de uma vida que nós achamos que nós deveríamos estar vivendo e que não corresponde à nossa realidade atual. Ou seja, não tô feliz aqui no meu relacionamento, eu queria estar com um homem mais rico, um homem mais bonito, um homem mais maduro. Ou, minha vida financeira tá uma bosta, eu queria estar andando de carrão, queria estar viajando para Miami e não tá nada do jeito que eu quero estar vivendo. Então, assim, eu estou insatisfeita
em alguma área da minha vida e isso faz com que eu projete essas expectativas lá fora. E esse desejo de melhorar, essa insatisfação faz com que eu crie essas histórias na minha cabeça que me impede de viver o momento presente. E enquanto eu não vivo o momento presente, eu estou me afastando da minha realidade e isso vai me trazendo cada vez mais dor e sofrimento. Porque a distância da história que eu conto para mim, a distância dessa história que eu estou contando para mim e da minha realidade, ela é enorme. Eu só vou ser feliz quando eu for rica? Eu só vou ser feliz quando eu tiver um bom relacionamento? Então eu estou criando um drama, entende? Quando eu começo a contar essas histórias, eu estou criando um drama de uma expectativa. Eu deveria estar vivendo assim, mas a vida que eu vivo é diferente. Então quando eu tenho isso e trago isso para minha vida, isso me traz dor e isso me traz sofrimento, porque eu estou projetando algo que não é realidade, vai me trazer ansiedade e vai me trazer estresse. Então, para a gente se aprofundar agora e a gente já entendeu qual que é a importância de conhecer essas carências emocionais e de como elas interferem nesse vazio que a gente sente dentro de nós, nós vamos nos aprofundar agora nas 4 carências. E a primeira carência, que é inerente a todo ser humano, é a carência do toque físico. E aqui a gente já adentra ao conteúdo de como ir tratando essa carência e de quanto mais nós olhamos para elas, mais nós conseguimos nos autocurar, nos autorresponsabilizar e conseguimos criar relacionamentos e uma vida mais alegre e feliz. Então, dentro do toque físico, a gente tem essa necessidade de ser tocados. Muitos hormônios são secretados pela pele. Então, a mente humana, ela vai buscar isso. Consciente ou inconscientemente, nós estamos buscando esse carinho, esse aconchego, alguém que nos cuide, alguém que nos abrace. Por mais durona que muitas vezes nós mulheres nos colocamos, que a gente, não quero nem saber, não quero que ninguém me toque. No fundo, a gente quer ser amada, cuidada, abraçada, um cafunézinho, é muito bom. Então, a gente tem essa necessidade. Então, é intrínseca a todo ser humano. Então, essa necessidade faz com que a gente busque fora, isso faz com que os nossos hormônios sejam secretados e isso nos traz felicidade. Então, quando nós passamos a cuidar de nós mesmas, quando nós criamos uma rotina de saúde para nos sentirmos bem e equilibradas, isso aumenta a nossa vitalidade. E quando aumentamos a nossa vitalidade, faz com que a gente sinta-se bem, que a gente sinta-se mais alegre e mais feliz com nós mesmos. E também essa rotina de saúde, para a gente se sentir mais equilibrada, ela vai fazer com que a gente se afaste de vícios, que a gente se afaste de entorpecentes. Então vai diminuir essa necessidade do toque físico do outro, porque quanto mais eu me cuido, quanto mais eu me responsabilizo por mim, quanto mais eu tomo consciência dessa minha necessidade, dessa minha carência ao toque físico, e eu venho trazendo para mim mesma isso, me tocando, fazendo automassagem. Se eu tenho condições, eu vou lá e pago para alguém fazer uma massagem para mim. Eu vou lá e passo um óleo no meu corpo, eu tomo um banho de presença. Tudo isso vai trazendo essa sensação de toque físico. Já estou criando consciência de uma rotina saudável, estou me afastando dos vícios, estou buscando essa rotina de saúde, de me alimentar bem, de fazer exercícios. Então, tudo isso já vai me nutrindo e vai fazendo com que diminua a minha necessidade do toque físico pelo outro. Então, quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu trago auto-amor para minha vida, menos eu dependo do outro, mais autossuficiente eu fico. Então, a minha necessidade de toque físico vai sendo suprida. E aqui nós falamos do quê? De maneiras internas que dependem só de mim, que eu posso me cuidar para que eu possa me fortalecer nessa necessidade, dessa secreção desses hormônios que vão preencher a minha autoestima. E uma forma também muito legal que a gente pode buscar lá fora é nós fazermos serviços comunitários. Mas o que tem a ver serviço comunitário? É muito legal que quando a gente se propõe a ajudar outras pessoas, a gente vai ver que existem pessoas que estão em condições mais difíceis que nós, que recebem menos afeto que nós,
que tem menos carinho, menos recurso e que estão numa situação mais difícil que nós, então isso vai fazer com que diminua nosso estado de instinto interno, vai regular, sabe, a nossa sensação do toque físico, do carinho, porque a gente vai estar dando isso para o outro. E quando a gente dá para o outro, a gente também recebe a gratidão, recebe aquele abraço gostoso. Então, isso vai regular o nosso instinto e a nossa necessidade também do toque físico, esse instinto interior e esse estado de dar afeto. Então, também tem algo muito legal que pode ser feito, que é a exposição ao frio e o calor excessivos, ou muito frio ou muito calor. Isso também ajuda a gente a saciar essa necessidade de toque físico. E algo que eu amo, que eu sou apaixonada e que a gente traz sempre aqui nesse Instagram, que é a prática de meditação e yoga. Porque quando a gente se coloca ali no tapetinho, é o momento que nós estamos passando com a gente mesmo. É o momento que nós estamos tirando para nos conhecer. É o momento em que você silencia o mundo lá fora, que você pode estar no seu corpo, que você pode estar na sua mente, que você pode entender o que está acontecendo com você. Então aqui a gente trouxe algumas dicas, vou repetir para vocês. Primeira carência do ser humano, intrínseca a todos nós, é o toque físico. E como que a gente resolve? Uma rotina de autocuidado, de saúde e bem-estar para que nós possamos nos sentir equilibradas. Cuidar de nós mesmos é essencial. Afastar vícios entorpecentes diminui mais a necessidade que eu tenho do outro. Eu buscar a automassagem, banhos de presença, momentos comigo mesmo, automassagem com óleos no corpo ou fazer uma massagem com outras pessoas. A exposição ao frio e a calor, tempo de meditação e prática de yoga e também serviço comunitário. E aqui, todas essas ferramentas que eu trouxe para você, para preencher a nossa primeira carência que causa dor e sofrimento, que é a carência ao toque físico. E agora nós vamos para a segunda carência, também intrínseca ao ser humano, que é a carência do pertencimento. Todos nós temos a necessidade de pertencer. Nós pertencemos a vários grupos. Se você observar, tem o grupo da escola, o grupo da academia, o grupo do trabalho, o grupo da igreja. E cada vez que nós estamos num grupo, esse grupo tem a sua própria consciência, a sua própria maneira de pensar, de se comportar, de agir. Você pode observar as grandes torcidas de futebol, cada um veste as suas camisas, tem as suas gírias, suas formas de falar. Então, a gente começando a participar desse grupo, nós tendemos a criar comportamentos, vestimentas, gestos, ações, expressões para que nós possamos ficar parecidos e se sentir pertencentes aos determinados grupos. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer: os grupos dos quais você frequenta, eles estão trazendo para você mais equilíbrio? Estão te fazendo evoluir? Estão te fazendo uma pessoa melhor? Ou são grupos que estão te deixando mais crítica, mais ansiosa, mais negativa, estão te puxando, trazendo aquela energia densa, fazendo você aumentar a sua carência? Qual o grupo que você está fazendo parte? Reflita aí os grupos que você frequenta. Se nesses grupos as pessoas elas têm mais facilidade para manifestar o amor. São pessoas que têm mais facilidade de ser sinceras, serenas, maduras. Então, são esses grupos que nós precisamos procurar estar. São grupos de pessoas maduras, pessoas que são mais inteligentes emocionalmente que nós, porque quando a gente passa a conviver nesses determinados grupos, a convivência faz com que a gente tente pertencer, e quanto mais a gente pertence, mais natural se torna para nós o comportamento. Então, quanto mais natural o comportamento, mais aceito e bem visto ele é para mim e para o grupo. Então, a gente aprende por osmose. Nós estamos dentro do grupo e a gente está só absorvendo. Muitas vezes, inconscientemente, a gente nem percebe o quanto a gente está absorvendo daquele lugar. Então, grupos negativos vão fazer com que a sua carência aumente, vai fazer com que aumente a sua autocrítica, o julgamento. E sabe aqueles grupos que toma lá da cá, as pessoas sempre se julgam.
e aí a gente está sempre correndo para pertencer, mas a gente nunca se sente pertencente naquele grupo. Então, eu preciso observar e buscar lugar onde eu possa me relacionar com pessoas mais positivas, mais maduras, pessoas que estão buscando esse processo de evolução, para que eu possa também evoluir com mais facilidade, para onde existem as 3 regras, né, do relacionamento que eu falei no início, que é amor, verdade, respeito e diálogo. Onde existem o amor, a verdade, o respeito e o diálogo, são lugares onde a gente pode crescer mais como ser humano, onde a gente pode amadurecer mais e suprir cada vez mais as nossas carências emocionais. E quando eu estou nesses lugares que eu consigo me sentir pertencente, diminui esse vazio e essa sensação de desconexão. Então é muito importante ter consciência dos grupos dos quais frequento. Então aqui a gente falou da segunda carência, que é o pertencimento, de observar os grupos que nós nos relacionamos e buscar grupos aonde pessoas que manifestam o amor com mais facilidade, pessoas mais maduras e mais serenas estão, para que a gente possa andar com elas e aprender com elas. E vamos agora para a nossa terceira carência, que é a carência intelectual. Ser aceito como a gente é uma necessidade muito grande que nós temos. A gente não quer mudar nada, a gente não quer acreditar em coisas diferentes, nós só queremos ser aceitas como somos. Isso muitas vezes é difícil, porque tem lugares que nós vamos e nos sentimos muitas vezes julgadas, não conseguimos nos sentir nós mesmas, eu não me encaixo aqui, me sinto desajeitada. Então, nossa mente ela vai criando ansiedade e expectativa de não aceitação. Nós não nos aceitamos como somos. Então, o grande segredo para a gente resolver essa carência intelectual, anota aí que isso pode mudar a sua vida, você praticar, é a suficiência. Você repetir todos os dias, com muita verdade, com muito respeito no seu coração. Eu sou suficiente para o dia de hoje. Eu sou o suficiente para o dia de hoje. Quando nós começamos a repetir, isso se torna um mantra na nossa vida e nós entendemos que a partir disso eu vou me desarmando e vou criando uma sensação de suficiência para mim mesma. Isso faz com que eu consiga abrir mão dos meus próprios julgamentos e perceber que para aquele momento, para o dia de hoje, só hoje eu sou perfeita. Só hoje eu sou perfeita, só hoje eu sou suficiente. E isso com o tempo, com a repetição, vai me trazendo uma profunda autoaceitação. Isso vai trazer uma grande maturidade, uma satisfação e plenitude. Então isso vai fazer com que, conforme você vai falando isso com cada vez mais verdade, essa carência intelectual vai sendo preenchida e vai te trazendo uma grande maturidade com isso. Então, a gente vai deixando de ser simpática, a gente vai deixando de querer pertencer aos grupos para ser aceita, a gente vai criando uma maneira diferente quando a gente entende que só por hoje eu sou suficiente, só para o dia de hoje eu sou suficiente. E vou me desarmando e compreendendo que eu sou filha da criação, eu sou imagem e semelhança do Criador. Então eu sou suficiente. Então o vazio da aceitação de quem nós somos é porque a gente não se aceita e a gente não se aceita do jeito que é e a gente vai para o mundo querendo que o outro nos aceite e vira uma confusão. Eu não me aceito, mas eu vou lá naquele grupo e quero que eles me aceitem, e se eles não me aceitam do jeito que eu sou, eu me sinto julgada e entende aonde que tudo isso vai dar? Então eu preciso criar esse mantra para mim mesma, eu preciso evocar dentro de mim todo dia. Eu sou suficiente para o dia de hoje, porque hoje eu sou perfeito como eu sou, com as minhas imperfeições. E aqui, quando eu falo de carência emocional, quando eu falo de eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu quero dizer para vocês que quando a gente fala dessa espiritualidade sagrada, ela é uma experiência ecumênica, é como você se relaciona com o divino que existe em você. Porque aqui a gente já entra nessa quarta carência. Ai, que batom, gente, cheio de batom no dente.
E aqui nós entramos na quarta carência emocional, que é uma das maiores carências do ser humano, uma das maiores carências que faz com que a gente sinta essa desconexão, que é a falta da alegria e da felicidade, que também é uma profunda busca por Deus, é uma profunda busca pela espiritualidade, da energia da vida, daquilo que a gente entende como vida. E como eu estava dizendo, como você entende a vida, como você entende o que é divino para você. Não a forma que eu, Karine, entendo, mas como você entende. Deus tem a imagem que nós damos para Ele. A forma que eu vejo Deus não é a mesma que você vê. A forma que eu entendo, eu posso chamar de universo, de vida, posso chamar de Espírito Santo, de Jesus, como posso chamar de Buda, de Shiva, como posso entender que Deus é amor, mas ao mesmo tempo entender que Ele é um carrasco que está com um chicotinho chicoteando as minhas costas. Então Deus tem a imagem que eu dou para Ele. Qual é a minha imagem de Deus? Eu entendo um Deus que me falaram ou eu já tive uma experiência significativa com isso? Eu entendo que Deus é todas as coisas ou entendo Deus como bom ou como mal? Qual é a imagem que você tem de Deus? Então, sempre que buscamos em maior ou menor grau o prazer, a alegria, a felicidade, em algum nível nós estamos buscando o sagrado. Porque o sagrado é isso, o sagrado é a alegria e a felicidade, o sagrado é a espontaneidade e a presença. Isso é o sagrado. Então, a falta de alegria, a falta desse vazio, essa desconexão é a falta do sagrado na sua vida, é a falta do sagrado na vida do ser humano. Então, eu só resolvo isso dentro de mim quando eu entro num processo de aprofundar em mim mesma e reconhecer o Deus que tem dentro de mim, de reconhecer como Deus se manifesta através do meu coração, da minha alegria, como Deus se manifesta simplesmente na maneira de eu ser, de eu me aceitar como eu sou, sem querer mudar nada, sem querer pertencer a grupo nenhum, sem querer fazer para agradar os outros, mas sem querer mudar nada. Eu sou perfeita e sou imperfeita, eu sou assim, e esse Deus está dentro de mim. E como que eu me relaciono com isso? Como que eu me relaciono com a presença, com a vida que acontece aqui agora? Porque se eu estou presa aqui na minha cabeça, criando tantas histórias, criando uma projeção de uma vida que eu queria e não estou vivendo, isso vai me trazendo infelicidade, isso vai me trazendo insatisfação. Então isso só vai ser resolvido quando eu buscar dentro de mim essa profundidade, esse autocuidado e assimilar como que eu experimento o sagrado na minha vida, como que eu me cuido, como que eu me amo. E assim eu vou preenchendo essas 4 carências. Essas 4 carências, o preenchimento dessas 4 carências está na busca do sagrado, está no reconhecimento do divino dentro de mim. E aí eu paro de buscar lá fora, eu paro de buscar nos relacionamentos com outras pessoas, eu paro de buscar naquilo que eu preciso ter e busco naquilo que eu sou. Mas é do jeitinho que eu sou, no momento que eu sou. Como a gente falou ali, eu sou suficiente para o dia de hoje. Eu sou perfeita para o dia de hoje, porque eu sou a imagem e a semelhança da criação. Eu sou a imagem e a semelhança da vida. Eu não posso ser diferente, eu sou o que sou. Então, parar de criar expectativas de ser perfeito para ser aceito, parar de sentir culpa por causa dessas máscaras que a gente cria e vai lá fora no mundo querendo se relacionar com essas máscaras, e aí a gente vai buscando ser suficiente lá fora e tudo isso vai trazendo o quê? Cada vez mais insuficiência. Então eu tenho que parar de criar esse personagem para ser aceita ou para ser aceito e apenas receber o meu dia como é. Quando eu passo a receber o meu dia como é, aí nasce a alegria e a felicidade. Quando eu entendo, a vida é impermanente, a vida está em constante processo de mudança,
A vida ela acontece e muda o tempo todo. Quem sou eu para controlar a vida? Que poder eu tenho para querer que as coisas saiam da maneira que eu quero, da forma que eu queira controlar e ficar ansiosa e estressada porque as coisas não saem do meu jeito? Então, quando eu recebo a vida como ela é, do jeitinho que é, com as coisas que eu acho boas ou ruins, mas eu começo a entender que tudo que aconteceu no meu dia foi para o meu aprendizado, foi para o meu crescimento, foi para a minha evolução. E que se eu achei ruim algo que aconteceu, é porque eu preciso me relacionar, crescer com isso, colher o aprendizado que tinha naquilo e entender, poxa, se isso não tá legal, se eu não tô me relacionando bem com isso, é porque alguma coisa eu não aprendi isso. Não aprendi aqui, não aprendi nessa situação. Alguém falou algo que eu não gostei, poxa, aquela pessoa me ofendeu. Aí eu respiro, observo, acolho com amor aquilo que a pessoa me disse e olho, peraí, faz sentido isso que ela me falou? Eu não gostei, mas será que de alguma coisa que ela trouxe tem sentido? Deixa eu pegar isso, me comprometer a melhorar com isso, mas o resto que não faz sentido eu descarto, porque eu sei que é dela, que ela também pode estar num momento de dor, que ela também pode estar num momento de sofrimento e ela também pode estar projetando em mim. Então eu vou criando maturidade para entender a minha autorresponsabilidade com aquilo que eu sou, com o meu cuidado, e aí eu vou nutrindo, eu vou regando e eu vou decidindo a cada instante manter essa conexão com o sagrado, com o divino e com a vida. Porque eu recebo o dia como ele é, eu escolho nutrir isso, entender, aceitar essa conexão, aí começa a surgir a alegria e a felicidade na minha vida. Quando eu entendo que a vida é um fluxo e como a água que vai para o rio, a água não briga com o fluxo do rio, a água não tenta arrancar a pedra que está bloqueando o caminho. A água faz o quê? A água vai com o rio, a água contorna, a água passa por cima, passa por baixo, passa onde ela acha brecha. Ela não briga, ela contorna. E assim, quando a gente aprende a navegar nesse fluxo da vida, quando a gente aprende a aceitar o dia como ele é, quando a gente aprende que nós somos imperfeitos e quando nós aprendemos a nos aceitar como somos, aí vem essa conexão. Aí eu paro de buscar fantasias ou expectativas de ser diferente, de pertencer, ou de ter resultados, ou ter dinheiro, ou ter beleza, ou ter um corpo X. E aí eu passo a me aceitar, essa profunda aceitação de mim mesma. Eu aceito o meu dia como é, aceito as pessoas como elas são e me torno cada vez mais agradável, cada vez mais harmoniosa, cada vez mais leve e torno os meus relacionamentos cada vez mais leve. E aí começa a verticalização que eu falei para vocês anteriormente, meu processo de cura. Eu me autorresponsabilizando pelo preenchimento das minhas carências, eu me autorresponsabilizando pela minha dor, pelo meu sofrimento, criando essa conexão diária com a vida e assim eu vou crescendo. Porque quando eu não faço isso, quando eu deixo de buscar o preenchimento dessas 4 carências, a minha vida ela vai ficando sem sentido, os meus hábitos vão ficando automáticos, eu vou perdendo o significado da vida, a minha autoestima vai lá no pé, eu vou aumentar o barulho interno na minha cabeça, eu vou me desconectar da vida. Então, por isso que é tão importante eu compreender as minhas necessidades, observar as 4 carências que eu falei para vocês hoje, que é a carência do toque físico, a carência emocional, a carência mental e intelectual e a carência do sagrado, a carência da conexão com o divino. Então, hoje nós salientamos aqui as 4 carências. Então, resumindo para vocês o que nós falamos hoje, a carência do toque físico, que é sentido do tato, né? Que eu vou buscar lá fora. Então eu deixo de buscar lá e começo a buscar comigo mesmo, vou me cuidar. Aí você reveja essa live, dei aqui várias dicas que você pode fazer para você preencher essa carência do toque físico. Aí a gente tem a carência emocional, que nós falamos também, que é a carência do pertencimento, é a gente sair do tóxico e entrar no amoroso. E a terceira carência, que é a carência intelectual, nós repetirmos o mantra todos os dias, eu sou suficiente por hoje, porque a crença, ela vem pela repetição.
Então, quanto mais a gente repete, mais isso se torna uma crença, e uma crença muito saudável. Eu sou o suficiente por hoje, só por hoje eu sou suficiente para mim mesma. E aí a gente repete isso para curar a nossa carência intelectual. E a nossa quarta e última carência, que nós também falamos nessa live, que você pode rever todo o conteúdo, é a carência do sagrado, a carência do se relacionar com a vida, com a energia da vida, com o divino, que é a carência do buscar dentro de mim. Cadê Deus dentro de mim? Essa energia da vida dentro de mim. Então, uma coisa muito engraçada que acontece, às vezes a pessoa fala assim, tô com uma vontade de sair de férias, quero sair de férias e quando eu sair de férias eu vou ficar feliz. Então, o que aconteceu? Criou um desejo, ela criou um desejo dentro dela, para que quando ela for lá fora, ela vai ser feliz. Aí ela sai de férias e realmente ela fica muito feliz. Aí ela acha que foi a férias que trouxe para ela alegria, felicidade, ela se sentiu feliz lá nos primeiros dias, mas aí quando ela volta, acabou aquela felicidade, aquela alegria. Porque acabou o desejo dentro dela. Então não é as férias que satisfez ela, mas é o desejo de conexão, é o desejo de satisfação que ela encontrou quando ela saiu de férias, que ela encontrou a conexão com o sagrado. Então, a gente não precisa sair de férias para encontrar essa conexão. Ela tem que ser diária, ela tem que ser a todo momento, porque quando a gente entra nesse estado de se aceitar e nesse estado de sem desejo, de expectativas de ser diferente, é quando a gente vai se sentir cada vez mais alegre, cada vez mais conectada, a gente vai conseguir colocar hábitos sagrados no nosso dia a dia. Se você, por exemplo, sente, eu me sinto conectada fazendo esporte, então vai fazer esporte. Me sinto conectada fazendo yoga e meditação, vá fazer yoga e meditação. Me sinto conectada fazendo jardim, pintando. Se é assim que você se sente conectada, é essa forma que você se inspira, que você sente que você está conectado com a vida, ou seja, observando a natureza, indo na igreja, ou abraçando uma verdade, abraçando uma árvore, vá buscar isso. Que seja diário, que você tenha um momento. A minha vida mudou quando eu entendi que eu ajoelhava para fazer as minhas orações, eu só pedia para Deus naquela mente barulhenta. Mas aí chegou o yoga, a meditação, e eu aprendi a respirar, silenciar e ouvir a mim mesma, ouvir a minha mente, ouvir e conhecer as minhas carências, que são essas que eu trouxe para você hoje, e eu pude me relacionar com elas. Comecei a observar o quanto eu era controladora, o quanto eu queria que as coisas fossem do meu jeito, o quanto eu não estava disponível para expor a minha vulnerabilidade. E tudo isso veio através da presença, tudo isso veio através do autoconhecimento, tudo isso veio através do yoga e da meditação na minha vida. Então, por isso que hoje a Eugene Life existe, é por isso que hoje a gente tem o propósito de falar para vocês, pratiquem yoga, pratiquem meditação, para que vocês aprendam cada vez mais sobre vocês mesmos. Porque yoga não é só as posturas, o yoga não são só os asanas, o yoga é o que você pega de quando você está lá no seu tapetinho, fazendo os asanas, fazendo as posturas, e você vai para a vida e pratica o que você aprendeu lá no seu tapetinho. Então, o yoga é uma filosofia de vida, é a maneira como você se relaciona com você mesma, como você se conhece, como você se autorresponsabiliza pelas suas emoções, quando você transborda, está inteira, criou sua individualidade saudável, e aí você vai para o mundo se relacionar de uma forma feliz e completa, e não buscando que o outro te traga felicidade, não buscando que o outro preencha suas carências, não buscando que o outro te satisfaça. Isso tem que partir de você. Então, desejo que essas sementes que eu plantei através dessa live tenha caído em terrenos férteis, que você faça grandes coisas com o que você aprendeu hoje, porque a partir de hoje você se torna responsável pelo que você aprendeu, então pratique o que você aprendeu. Aqui nessa live tem muito conteúdo para que você consiga observar as suas próprias carências emocionais e para você poder se reconectar novamente, para que você se cure emocionalmente e para que você encontre mais alegria, mais felicidade e mais sentido na sua vida. E eu desejo que você tenha um excelente final de semana
E esperamos você aqui em breve para uma próxima live, para um próximo conteúdo que a gente sempre prepara com muito amor para vocês. Gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua presença, foi um prazer estar com você aqui hoje, foi um prazer compartilhar e agradeço ao nosso divino pela vida que recebemos hoje, agradeço a todos os professores, mestres e guias que trouxeram conhecimento para que pudéssemos transmitir essa live e agradeço a sua presença. Gratidão por estar aqui. Namastê!